por estarmos aqui, porque as tuas misericórdias se renovaram. Te agradeço, Senhor, por esta agência do teu reino, que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos aqui neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos que o teu Espírito fale conosco nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos aprender mais da tua palavra. Espírito Santo, tu tens liberdade no nosso meio. Faça como o Senhor quiser e que a tua palavra seja aplicada na nossa vida e possa render a 30, 60 e a 100 por um na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente-se, por favor. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Edson. A gente vai estar junto aí nesse final do mês de junho e ao longo do mês de julho, falando de cartas paulinas. Tá pegando? Não, chega um pouco para trás. Quem tem que chegar atrás do público? Eu tenho que ficar atrás do público? Isso, aí tá. Vocês estão me oprimindo, hein? Vou ficar atrás, estou me sentindo, deixa eu ficar quieto. Estou me sentindo professor veteriano. Enfim, aqui tá bom? Foco tá bom? Tá, tem certeza? Então tá bom. Tá saindo bem. Meu nome é Edson. Fui convidado aqui pela minha amiga Lideia. Trabalhamos juntos um tempo lá em Caxias, alguns anos. E Deus é bom, vai dar tudo certo. E foi ótimo e espero que volte a ser como era. Vamos trabalhar então. Quando ela veio falar comigo sobre quais matérias a gente poderia trabalhar, uma das opções foi o Epístolas Paulinas. E aí, meu coração falou mais alto para o Epístolas Paulinas, porque eu já sou acostumado a dar aula sobre o Novo Testamento, é a parte da Bíblia que eu mais gosto. Na verdade, eu vou sair daqui para casa, amanhã de manhã eu tenho um curso lá em Seropédica sobre o Novo Testamento todo. Então eu já estou acostumado a falar, e Paulo é um camarada que eu gosto muito. Paulinho é uma pessoa que eu gosto demais. Pra mim, Paulinho estava no top 2, né? Pra mim é Jesus, Paulinho e a galera boa lá. Mas vamos trabalhar, antes da gente falar sobre Epístolas Paulinas, Epístolas Paulinas que são quais as Epístolas Paulinas? São 12, né? Quais são as Epístolas Paulinas? Muitas? São muitas. Quais são as Epístolas Paulinas? Pela ordem, seu presidente. Pela ordem. Romanos, disfarce e vai lá no índice. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Acabou? Hebreus tem a dúvida, né? Não, Hebreus ninguém sabe. Hebreus só Deus sabe. As outras epístolas são chamadas de epístolas gerais. São a epístola de Hebreus, Tiago e as epístolas de Pedro e de João. As epístolas de Paulo compõem aquilo que nós conhecemos como epístolas paulinas. Só que para entendermos epístolas paulinas, nós precisamos entender um pouco de Atos dos Apóstolos. Não tem jeito, porque Atos dos Apóstolos, ele até o capítulo 12 se concentra num homem. O personagem principal de Atos, até o capítulo 12, é Pedro, com exceção do capítulo 9, em que é a conversão de Paulo. Do capítulo 13 até o capítulo 28, o centro de Atos é Paulo. Então, não tem como eu ler as cartas paulinas se eu não entender Atos. Então, trabalhinho para casa. Trabalho para cá, vai ter prova. Eu tenho que ter prova. Não pode. Vocês estão me oprimindo, não posso chegar perto. Estão me oprimindo. É claro, a gente já joga as cartas. Primeira aula já. É claro. A gente tá certo aquele relógio ali? Tá. Aquele ali tá, né? Então não preciso do meu não.
Pior do que pregar não, pior que dar aula atrás do púlpito é pregar com aquele relógio, com aquele cronômetro regressivo, que negócio oprime, que é uma tristeza. Mas vamos lá, aí a coisa muda muito de figura em Atos, então trabalhinho para casa, leia Atos dos Apóstolos. Eu não vou entrar profundamente em Atos, eu vou traçar um panorama aqui da vida de Paulo, para a gente poder entender um pouco mais quem foi esse cara. Eu vou passar o arquivo para a ideia, depois ela me passa o e-mail. Tá no PowerPoint, mas eu posso converter para PDF, aí fica mais fácil passar para o WhatsApp. Tá? Essas datas aqui, tá todo mundo enxergando? Dá para enxergar? Sim, não, mais ou menos? Sim, tá. Essas datas aqui são datas aproximadas. E aí fala da vida de Paulo, né? Todos nós conhecemos Paulo, ele nasceu em Tarso. Tarso, uma cidade, a capital da Cilícia, ali próximo à Síria. Ele era israelita, da tribo de Benjamim e também cidadão romano. A gente vê isso o tempo todo, ele falando que era cidadão romano em Atos, mas ele explicitamente fala isso em Atos 22, 3 e 22, 28. Ele fala isso explicitamente. Ser cidadão romano era de grande valor naquela época, porque o Império Romano e o Império Grego, que precedeu o Império Romano, eles eram baseados na escravidão. E ser escravo não dava direito a muita coisa. Na verdade, embora a escravidão no Império Romano e no Império Grego seja diferente daquilo que nós estudamos da escravidão africana no Brasil dos séculos XVI ao XIX, ser cidadão romano era uma vantagem muito grande, porque Paulo, ele podia circular por todo o Império Romano, que era o maior império, na verdade foi o maior império que já existiu, e pregar o Evangelho. Se nós formos ver de Atos capítulo 1 a Atos capítulo 28, se passam apenas 30 anos. E todo o mundo conhecido naquela época, toda a bacia do Mediterrâneo, tudo aquilo que a gente conhece como Turquia, a parte da Europa, norte da África, tudo aquilo, Israel, tudo isso foi evangelizado em 30 anos. Sem internet, sem microfone, sem templo, sem nada. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro porque eles não tinham tempo. Eles acreditavam, Paulo deixa claro isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que ele acreditava que Jesus voltaria na época dele, na geração dele. E se nós tivéssemos essa certeza que Jesus voltaria na nossa geração, a nossa vida mudaria. Exemplo, se você tivesse a certeza, se nós tivéssemos a certeza que Jesus volta semana que vem, nossa vida não seria outra? A gente não evangelizaria mais? Não pecaria menos? Não leria mais a palavra? Não oraria mais? Jejuaria mais? Então por que a gente não faz isso? Porque a gente é cara de pau. Porque a gente não acredita de fato que Jesus volta na semana que vem, mas eles tinham essa convicção. E segundo, que eles não tinham templo. Eles não eram presos a quatro paredes. Eles se moviam, e Paulo era uma pessoa que se movia. E tudo em Paulo, ele era uma pessoa propícia para pregar o Evangelho em todo o Império Romano. Você se lembra? Em cima de Jesus estava escrito a acusação contra ele. Você se lembra qual era a acusação de Jesus na cruz? Jesus, depende do Evangelho que você lê, né? O Evangelho de João, por exemplo, diz Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Você se lembra em quais línguas estava escrito isso? O Evangelho de João fala grego, aramaico e latim. Paulo falava as três línguas. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em que língua? Grego. Em grego. Paulo dominava o grego, ele falava o aramaico com os judeus e ele falava latim com os romanos.
Então Paulo era uma pessoa capacitada por Deus para pregar o Evangelho em todo o Império Romano. Você vê, por exemplo, ele dizendo em Gálatas, capítulo 1, ele diz que o mesmo Evangelho que operou eficazmente em Pedro para a circuncisão, operou eficazmente nele, Paulo, para os gentios, para os incircuncisos. Por quê? Por que Pedro só ficou em Jerusalém? Porque Pedro só podia ficar em Jerusalém. Ele não era cidadão romano, ele não dominava o grego, ele não dominava o latim. Então Deus usa pessoas específicas para lugares específicos. Na verdade, nós só vamos até onde a nossa capacitação permitir que nós formos. Então, Paulo, como cidadão romano, ele foi criado em Jerusalém ou em Tarso, não se sabe. E ele foi instruído por Gamaliel. Gamaliel era o principal rabi da época. Você vê Jesus chamando os discípulos. Está me oprimindo. Jesus chamando os discípulos. Aqueles discípulos com quase 30 anos, ou outros com alguns menos, a época de serem escolhidos por rabis para serem discipulados e instruídos na cultura judaica e nas letras judaicas já tinha passado. Quer ver um exemplo? Lá para comigo em Atos, capítulo 4, versículo 8, por favor. Atos 4, 8. Quem abriu, leia, por favor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Continue, por favor, a leitura. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Leia o 13 para a gente pular e ganhar tempo. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O que significa esses indoutos e sem letras? A gente olha esse versículo e pensa que eles eram analfabetos. Não, eles não eram analfabetos. Eles só não tinham sido criados dentro de um discipulado rabínico. Eles não tinham sido criados dentro das escolas rabínicas de Shammai e de Hillel à época. Então, Paulo conhecia as tradições, tanto que ele vai dizer em Filipenses capítulo 3 que ele foi criado como fariseu. Ele era judeu de judeu, da tribo de Benjamim. Então, instruído por Gamaliel, presenciou o apedrejamento de Estevão, a gente conhece isso em Atos 7, lá no finalzinho, perseguiu os cristãos. Vamos seguir. Isso. Convertido, chamado e comissionado no caminho para Damasco, em Atos 9. E aqui tem um pequeno panorama da vida de Paulo, né? A timeline dele. Permanece em Damasco por um breve período, estão as referências, depois para vocês conferirem. Ele parte para a Arábia, fica 3 anos lá, depois volta para Damasco. Os judeus e o governador instituído pelo rei Aretas tentam prendê-lo e matá-lo, e Paulo escapa pela muralha da cidade, descido num cesto, pelos seus discípulos. Encontra-se com Pedro e vê Tiago em Jerusalém, está lá no final de Atos 9. Os helenistas. Quem são os helenistas? São judeus de cultura grega. São judeus que viviam sob a cultura grega à época, que dominava. Embora o Império Romano ele dominasse as nações de forma militar, a cultura grega era que dominava a época. Tanto que você já respondeu que o Novo Testamento foi escrito em grego. Depois de Atos 9, você se lembra que Atos 10 volta-se para Pedro quando ele prega na casa do centurião Cornélio, e a porta do evangelho é aberta aos gentios.
E Paulo, nesse período, ele está exercendo seu ministério na Síria e na Cilícia, que é a capital, é Tarso. Ele passa 8 anos lá exercendo seu ministério. Depois de 8 anos, com a morte do rei Agripa, aqui. Ele exerce o ministério dele com Barnabé em Antioquia. Está lá em Atos 11. E ele faz a segunda visita a Jerusalém por causa de uma revelação de Ágabo. E ele vai trazer, ou vai levar em Jerusalém, as ofertas que os irmãos de Antioquia estão levando, porque o pessoal na Judéia está com fome. E aqui, primeira viagem missionária. E a gente precisa ver isso, falar um pouquinho disso, dessas viagens. A primeira viagem missionária de Paulo, ela trata, está nos capítulos 13 e 14 de Atos, ela trata apenas naquela região que a Bíblia chama de Ásia Menor. E Ásia Menor hoje, falar de Ásia naquela época é diferente de falar de Ásia hoje. Quando a gente fala de Ásia hoje, a gente pensa em qual país? Ásia. Vamos lá, gente, não estou dando aula de química não. Hã? Ásia. Japão, China, Coreia do Sul, do Norte, enfim, a gente pensa nisso. Ásia Menor naquela época é o que hoje nós chamamos de Turquia. E Paulo e Barnabé voltam para Antioquia e permanecem não pouco tempo. E aqui Paulo escreve a carta aos Gálatas, depois da sua primeira viagem missionária. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Romanos e de Gálatas. E a primeira carta que Paulo escreveu foi a carta aos Gálatas, as igrejas da Galácia, que é uma região da Ásia Menor. Depois, ele vai a Jerusalém para aquele concílio apostólico, que está lá em Atos capítulo 15. Só para você se lembrar, alguém se lembra qual foi o motivo, ou por que esse concílio... Deixa eu ver isso aqui. Não, tá não. Qual foi o motivo pelo qual esse concílio foi convocado? Por que o pessoal se reuniu em Jerusalém? Está lá registrado em Atos 15, o primeiro concílio da igreja. Paulo, pois não. Vai decidir se Paulo entrava ou não, aceitava ele ou não? Tem uma pergunta no final da frase? Tem que afirmar, tem que afirmar. Também não é demais, né? Não, pode ser. Está exigindo demais, mano. Não estou não. Fala, minha irmã. Deu o caminho. Era para falar sobre a circuncisão Perfeito. de Tito, que eu dei aula sobre Arrasou, viu aí? Tito. Deixa eu terminar, vocês se empolgam. Até alguns historiadores alegam De onda que agora. Tito estava naquele concílio em Jerusalém. Não foi sobre isso que se circuncidavam. Tito ou não, e Paulo achava não necessário. Perfeito. Eu falei que a gente fez uma decisão. É verdade, é verdade. Na verdade não só Tito era um exemplo, né? Porque Tito era um gentio. Tudo bem com gentio? Gentio? Não judeu? Sim. Todo mundo que não é judeu é gentio. Beleza. É exatamente por isso. Na verdade, alguns fariseus haviam se convertido e eles exigiam dos gentios que eles se circuncidassem. Qual é o problema disso? O problema é o seguinte: a circuncisão marca a entrada de um menino no povo judeu. Ela era feita quando o menino tinha 8 dias de idade. A partir daquele momento, a circuncisão era uma marca de que o menino era judeu. Gentio não tinha essa marca. Ele não era circuncidado. E a grande controvérsia era o seguinte: porque circuncidar a pessoa, e a gente vai falar bastante disso hoje, implica em ser um judeu, implica em cumprir toda a lei. E o Evangelho não tem nada a ver com lei. E aí abra comigo, por favor, em Deuteronômio 27, 26. Já que a gente está falando disso. Deuteronômio 27, 26.
ler? Por favor. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá, amém. Amém. Isso foi a instituição da lei. Moisés leu as palavras do Senhor e o povo disse o quê? Maldito todo aquele que não cumprir tudo aquilo que está escrito. E aí Tiago vai dizer que aquele que não cumpriu um mandamento não cumpriu todos. Então vamos lá. A segunda viagem missionária, falando aqui da desavença entre Barnabé e Paulo, você pode ler isso depois. Segunda viagem missionária, no que é importante? O evangelho chega à Europa. Está lá em Atos 16, 17. Filipos, Tessalônica e Bereia é o que a Bíblia chama de região da Macedônia. É o norte da Grécia. Atenas e Corinto é o que a Bíblia chama de Acaia. É a região sul da Grécia. Tá? Não precisa copiar isso não, vai chegar. Pela fé vai chegar. Pela fé. Aqui, ó. Ele permanece 1 ano e meio em Corinto e escreve primeira e segunda Tessalonicenses. Retorna a Jerusalém e a terceira viagem missionária dele vai de Atos 18 até Atos 21 e ele fica aproximadamente 5 anos. Aqui ele chega a Éfeso. Éfeso é a capital da província romana da Ásia Menor. É interessante que Paulo ele só fica em cidades importantes. Antioquia é a terceira maior cidade do Império Romano. Todas as cidades que Paulo estabelece são cidades importantes. Então ele exerce o ministério por 3 anos em Éfeso e escreve 1 Coríntios. Vou seguir. Você vê que eu estou marcando quando ele escreve as cartas para a gente poder se localizar aí. Aqui ele faz breve e dolorosa visita a Corinto. É aquela carta com lágrimas que se perdeu. Uma severa carta perdida a Corinto. Ele vai para Macedônia. Está tudo referenciado aqui, depois você estuda em casa. E escreve 2 Coríntios. Ele passa o inverno em Corinto e escreve em Corinto a carta aos Romanos. Em aproximadamente 57 depois de Cristo. E hoje a gente vai ver Romanos e Gálatas. E eu tinha que estar lá, né? Tá te pegando aí, pode ir. Tá pegando? Ah, que bom. Ótimo. Então, ele chega a Jerusalém, voltando da sua terceira viagem missionária, ele é preso. É preso justamente por acusação de introduzir um gentio no templo. E aí é engraçado que quem introduzisse um gentio no templo, ele deveria, de acordo com a lei judaica, ser morto. E é o que ia acontecer com Paulo. Se ele não é separado da multidão pelas autoridades romanas ali, ele seria morto. Então vamos lá. Aqui, onde estou? Beleza, agora vamos lá. Então ele é transferido para Cesareia, onde permanece 2 anos. E aí ele apela para César. E aí vai para Roma. Lá, Atos 27 e 28. Ele passa 3 meses lá na ilha de Malta e por fim chega a Roma. E lá, Atos 28 termina aqui, no ano 62 depois de Cristo. Paulo preso numa prisão domiciliar, acorrentado a um soldado romano. E lá ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as chamadas cartas da prisão. E, vamos lá. E que mais? Ele é libertado da prisão domiciliar em Roma, estende a sua missão, talvez até a Espanha, e escreve as cartas pastorais. 1 Timóteo e Tito, é preso em Roma, e quando ele é preso em Roma, ele escreve de novo 2 Timóteo, que foi a última carta que ele escreveu, e aproximadamente entre 64 e 67, ele é martirizado em Roma, foi decapitado. E por que ele foi decapitado? Porque ele era cidadão romano. Porque Pedro não era. Pedro morreu como? Crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que não era digno de morrer como Senhor dele. E por que Paulo foi decapitado? Por ser cidadão romano, tinha direito a uma morte indolor. Rápida e indolor. Tá? É isso. A gente precisa estudar um pouquinho isso.
É melhor decapitado do que crucificado, né? Enfim, é por aí. Então é o direito do cidadão romano. Hoje a gente vai estudar, cadê meus amigos? Meus amigos? Aqui, cadê? Não, fica aqui. Não, deixa ele lá, tá melhor lá do que aqui. Bem melhor. Vamos lá, hoje a gente tá certo. É a futura? É a prometida. É a prometida? É muito joelho no chão. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre... Estou sendo oprimido. Romanos e Gálatas. Pessoal aí, tá dando pra ler, moças? Tudo bem? Romanos e Gálatas. Qual é o principal assunto tanto de uma quanto da outra? Por isso que a gente agrupa. Romanos. Está lá em Romanos 3, 20. E Gálatas? Gálatas 2, 16. Vamos abrir Bíblia. Qual é o tema? A justificação. Pela fé. Isso. Pela fé. Justificação pela fé. Romanos 3:20, alguém? Depois Gálatas 2:16. Por isso nenhuma carne será justificada. Romanos 3:20, né? 3:20. Isso, nenhuma Por carne. isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso. Agora Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Perfeito. Nenhum homem, né? Nenhum ser humano será justificado. Primeiro, vamos entender isso aqui. O que é ser justificado? Se tornar justo. Isso. Vamos lá. Isso. Ser declarado. Ele estudou. Ele estudou. Não fui do menino, não. Hã? Declarado justo. Deixa eu te falar uma coisa. Faz de inveja. Pecado. Povo invejoso. Glória a Deus. Declarado justo por quem? Jesus. Eu sou justificação pela fé em quem? Eu sou declarado justo por quem? Por Deus. Deus me declara justo. Vamos lá, o que é isso? A Bíblia diz que o pagamento do pecado é o quê? A morte. Está lá em Romanos 3:23, não é isso? O pagamento do pecado é a morte. Alguém aqui pecou hoje? Que pergunta. Alguém aqui pecou hoje? Não é para confessar, não. É só para... Acho que sim. Pensamento. Pula essa parte. E aí vamos lá, beleza. Vamos imaginar, só imaginar que você tenha pecado hoje. Só imaginar. Não, você não, Joãozinho. Joãozinho pecou. Qual é a punição dele? A morte. Deus declara morte. E aí, o que é ser justificado pela fé? Vamos lá. O que é isso? Eu que não fiz nada para ser declarado justo por Deus, ao contrário, sou pecador. Ou alguém viu o anjo aqui? Não, sou pecador. Beleza. Sou pecador e por isso é declarado morte. Agora, abre em 2 Coríntios 5:21, para você entender isso. 2 Coríntios
5:21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele Que não conheceu o pecado, o fez pecado. o fez. Quem o fez? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Perfeito. Então Cristo não conheceu o pecado. Então, nele, em Cristo, nós somos feitos justiça de Deus. Quando eu tenho fé. Fé nele. Mas vamos lá, o que é isso? Eu merecia morrer por causa dos meus pecados. Cristo merecia morrer? Não. Então na cruz houve uma inversão. A minha injustiça foi colocada sobre ele e a justiça dele foi colocada em mim. É a doutrina da imputação. A justiça dele foi imputada a mim e a minha injustiça foi imputada a ele. Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, que Cristo removeu na cruz o escrito de dívida que nos era contrário. Está lá em Colossenses 2, do 13 ao 15. O que é um escrito de dívida? Escrito de dívida é a acusação que havia sobre o condenado à cruz. Qual é a acusação de Jesus? Já falamos disso. Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Então todo mundo que passasse por aquele lugar e visse aquela acusação, diria: ele está morrendo por causa disso. Isso era o que os homens viam. O que Deus via não era Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. O que Jesus via era o pecado de toda a humanidade sendo levado por Jesus na cruz. Então, ele leva o meu pecado, ele leva a minha injustiça e eu levo a justiça dele. É um exemplo. Só para você entender isso melhor. Eu jogo muito futebol. Eu não fui profissional porque eu não quis. Eu e um monte de gente não quisemos. Eu estava lá na igreja e no passeio de igreja, o pessoal joga ping-pong, futebol, enfim. O pessoal faz essas coisas aí. E aí, eu gosto de dar oportunidade para os outros. Eu fiquei na reserva lá. Eu gosto de dar oportunidade. Eu passo a bola, passo a vez. E aí, aquele futebol bonitinho, pessoal uniformizado, não sei o quê. E eu estava lá na reserva, lá, rindo, brincando com os meus amigos, também jogam muito como eu, na reserva. Só que no meu time tinha um camarada que jogava muito. Eu sei que eu estava lá fora, conversando, e com 2 minutos de jogo, meu time já estava ganhando de 2-0. Porque aquele camarada já tinha feito 2 gols. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu suei alguma coisa para ganhar de 2-0? Não. Eu movi algum músculo para ganhar de 2-0? Não. Mas por que eu estava ganhando de 2-0? Porque eu estava usando a mesma camisa do meu amigo. É a mesma coisa. Pelo fato de você usar a mesma camisa que Cristo, a justiça dele é colocada sobre você e a sua injustiça é colocada sobre ele. É por isso que a Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, a justificação, ela é pela fé. Fé no quê? Fé no quê? Fé no sacrifício. Agora, quando a gente fala em fé, a gente precisa ir no grego. E fé no grego é pistis. E pistis é confiança. Sempre que você vê na Bíblia a palavra fé, traduza por confiança.
Se nós formos agora, por exemplo, aqui, e perguntarmos para as pessoas naquela praça ali, você tem fé em Deus? A maioria vai dizer o quê? Sim. Mas quando você pergunta, você tem fé em Deus, o que a pessoa pensa que você está perguntando? Se você acredita. Você acredita que Deus existe? E a Bíblia já parte do pressuposto que Deus existe. O Salmo 53 diz que quem acredita que Deus não existe é o quê? Tolo. Disse o tolo no seu coração, não a Deus. Só que eu posso acreditar que Deus existe e isso não mudar em nada a minha vida. Mas é impossível confiar em Deus e isso não mudar a minha vida. Então é isso que Paulo está falando. Eu sou justificado, eu sou declarado justo quando eu confio que o sacrifício de Cristo por mim me declara justo diante de Deus. Está claro isso? Então o tema das duas cartas é basicamente esse: a justificação pela fé. E principalmente a Epístola aos Gálatas havia se entrado. Gálatas era uma igreja essencialmente constituída de gentios. Romanos era uma igreja que era uma misturada de gentios e judeus. Mas Gálatas era basicamente de gentios. E esses judeus, os judaizantes, que estavam invadindo a igreja dos Gálatas, eles diziam o seguinte. Abre lá em Gálatas 5:4, por favor. Quem pode ler? Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela fé, da graça tendes Os que vos justificais pela lei. Ah, não me derruba, né? Te perdoo. Vai. Pela lei, da graça tendes caído. Perfeito. Então eles tinham de Cristo vos desligastes, vós que procurai-vos justificar pela lei, pela obediência à lei. E aí, enquanto eu estou escrevendo aqui, leia o mesmo capítulo 5, só que versículos 1 e 2, por favor. Capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O problema é esse. Eles estavam dizendo o seguinte: ok, Jesus, bacana, mas vocês precisam ser circuncidados para serem salvos. E o que é justificação pela lei? O que é justificação pela lei? Sou eu querendo ser declarado justo pela lei. Presta atenção. Vamos lá. Homem e Deus. Está aqui. Homem e Deus. Homem e Deus. Homem e Deus. Presta atenção. Antes do pecado, o homem tinha pleno relacionamento com Deus. O que aconteceu? O pecado... Estou dando aula na EBD não. Não aparece, mas não. O pecado... Não. O pecado fez separação. Você sabe. O que é religião? Religião é o homem tentando voltar a Deus. Que Deus é esse? Um Deus irado, um Deus distante e um Deus indiferente. Isso é religião. Isso é religião. É o homem querendo agradar esse Deus que é irado, distante. É aquele Deus que se você errar, ele está pronto a lançar um raio cósmico em você. Não é isso? É... Assim mesmo.
Isso é religião. Quer ver um exemplo? Onde começou a religião? No próprio Éden. A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele e a mulher, o que eles fizeram? Primeira coisa, fizeram roupas lá, mas eles fizeram o quê? Quando eles ouviram a voz de Deus? Se esconderam. O que é isso? É religião. Eles disseram, nós não estamos aptos a ter um relacionamento contigo. Isso é religião. Só o que é evangelho? O que é evangelho? Boas novas. Isso. Boas novas. Que boas novas são essas? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Então, evangelho é Deus se reconciliando com o homem. E aí, abra comigo em Efésios, capítulo 1, versículo 6. Efésios 1, 6. Efésios 1:6. 1, 6. Para louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você está numa... Eu quero a versão ao meio da revista corrigida. Essa é atualizada. É atualizada. Para louvor e glória Efésios 1, 6. Vai lá. para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Para louvor e glória da sua Graça. graça. O que é graça? Favor e merecido. Ah, favor e merecido. Continua aí. Pela qual, pela graça, nos fez o quê? Agradável. Agradáveis a si no amado. Quem é o amado? Cristo. Então Deus nos fez agradáveis a Ele em Cristo. Quando eu, pela fé, acredito, confio que o sacrifício de Jesus me purifica de todo pecado e me dá relacionamento com Deus. Isso é evangelho. Só que tudo é pela graça. Só que a gente começa, e esse é o erro, só que a gente começa na graça. E aí a igreja de Gálatas, Paulo vai dizer isso, vocês estão querendo se aperfeiçoar na lei. A religião vai dizer o quê? Beleza, você pode ser salvo pela graça, mas depois você tem que fazer algumas coisas. Toda religião se resume nisso. Ou você tem que estar de acordo com um grupo. É por isso que toda seita e todo movimento religioso, ele separa famílias, ele enfraquece relacionamentos familiares. Eu tenho certeza que você conhece gente assim, que depois que foi para um determinado grupo, não tem mais relacionamento com a família, principalmente se aquela família não pertence àquele grupo. Ou ele tem que se portar de tal forma, e aí e aí o que é válido ali não é o que a pessoa é, mas é como a pessoa se porta diante do grupo, tá? Isso é religião. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Paulo diz, você leu em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então Paulo está dizendo, fiquem firmes na liberdade, porque é muito fácil voltar para a lei. Evangelho não é lei, evangelho é graça. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Evangelho é graça. Agora presta atenção, a gente está cercado de lei, não está? Se você for um bom menino, Papai Noel vai te dar uma bicicleta no final do ano. Isso é o quê? Lei. É regra. É meritocracia. Você trabalha um mês inteiro, o que você quer no final do mês? Salário. Se você for um bom menino, Deus vai te abençoar. Isso é religião. É você fazer algo para ser abençoado. Só que o Evangelho não tem a ver com isso de causa e consequência. Evangelho tem a ver com relacionamento. É isso que o Evangelho tem. Vamos lá? Podemos seguir? Então vamos?
Deixa eu apagar aqui. Dúvidas? Perguntas? Choro, dor, lamentação? Tudo bem? Tranquilo? Tá Tudo ótimo. bem? Tá ótimo. Tem certeza? Então tá bom. Está tudo bem? Tá tudo bom. Nós estamos juntos hoje. Semana que vem, nós estamos juntos dia 19 de julho. Essa é a festividade aí. Então tá tudo certo. Ficou bom isso aqui, né? Ficou bom. Então vamos trabalhar, vamos lá. Romanos foi escrito não com um propósito definido. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, em 57 depois de Cristo, não havia um propósito definido. Ele não escreveu para tratar de algum problema, como ele escreveu a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas foi escrita porque havia pessoas que estavam instruindo a igreja a circuncidar-se. Carta aos Romanos não. Então, a primeira coisa, eu disse para vocês que a igreja de Roma era uma mistura de judeus e gentios. Então, nos capítulos 1 e 2, vem comigo em Romanos, por favor. Os capítulos 1 e 2, Paulo fala sobre a universalidade do pecado. No capítulo 1, ele fala do pecado sobre gentios, e no capítulo 2, ele fala de pecado para os judeus. E aí ele conclui no capítulo 3, versículo 9. Quando você for estudar Romanos, estude as perguntas de Paulo. Ele está conversando com ele mesmo. Versículo 9. O que se conclui? Temos nós, judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos ou gentios, estão debaixo do pecado. Como está escrito, e ele vai dizer: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo vai citar o Antigo Testamento para dizer que não há nenhum justo. Então para que serve a lei? Versículo 19. Quem pode ler, por favor? No capítulo 3? Isso. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Para que serve a lei? Para condenar. Para condenar. A lei só serve para isso. Para condenar. Para dizer o quê? Você é pecador. E merece o quê? O inferno. Paulo diz em Efésios capítulo 2 que nós éramos por natureza filhos da ira. Se não acontecer nada com o ser humano, ele nasce, cresce, reproduz, se morre e vai para onde? O inferno. E vai para o inferno. Porque por natureza nós somos filhos da ira. Se não houver uma intervenção divina, é inferno. E aí, olha o versículo 21. Aí eu gosto do versículo 21. Diz o que? Mas, agora, sem lei, ou sem adição da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça, é isso que é importante. Justiça de Deus. Isso aqui é importante. Justiça de Deus. Que justiça de Deus é essa? Que se manifestou sem lei, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quem é essa justiça? Jesus. Cristo. Por quê? Se alguém merece, ou se alguém mereceu ser salvo, foi Cristo. Ele não pecou, ele cumpriu os 613 mandamentos da lei.
Ele que cumpriu. Tá? Então vamos seguir, preste atenção. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, tanto judeus quanto gregos, e carecem, estão distantes da glória de Deus, sendo justificados como? Gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos botar aqui no nosso glossário. O que é redenção? Já foi imputação, justificação. O que é redenção? Redenção é a libertação mediante o pagamento de um resgate. Isso é redenção. É a libertação mediante o pagamento de um resgate. Aí tem muita gente que vai dizer assim: Jesus pagou o preço para o diabo. O diabo tem nada a ver com a história. Nada a ver. O diabo tem nada a ver com a história. O preço para a redenção foi para nos livrar do quê? Eu espero. Condenação. Da ira de Deus. Da condenação. Perfeito, eu estudei. Jesus pagou esse preço para nos livrar da condenação, porque Deus é santo. E o imperativo judaico diz que ele é santo, santo. O que houve? Redenção, o que veio? Ah, tá. É a libertação mediante o pagamento de um resgate. Tá, obrigada. Acertei. Vamos lá, voltando. Onde eu estava? Tu quer me ouvir? Santo. Isso, santo. Obrigado. Presta atenção, hein? É o imperativo, o superlativo judaico. Em vez de falar santíssimo, fala santo, santo, santo. É por isso que Paulo vai dizer que por 3 vezes orei ao Senhor para se afastar de mim o espinho na carne. Então esse número tem um significado assim, tá? Na verdade, 2 tem um sentido de confirmar algo. 3 tem um sentido de superlativo. Então, voltando aqui, redenção é isso. Mediante a redenção, estou aqui, voltei para Paulo, que há em Cristo Jesus. O pecado, ele está falando da santidade. O pecado merece o quê? Merece o que o pecado? Morte. Deus é santo. Para ele ser santo, o que ele tem que fazer? Punir o pecado. Punir o pecado. Só que quando eu acredito, quando eu confio nisso aqui, o meu pecado já foi punido onde? Na cruz. E aí, o mesmo crime não pode ser punido 2 vezes. Já foi punido na cruz. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8:1, mas agora não há o quê? Nenhuma o quê? Condenação para os que estão em Cristo. Condenação, vamos lá. Ó. Condenação no grego é katakrina. O que é katakrina? É a punição que segue a sentença. Katakrina